Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sou o pastor Ronaldo, coordenador do Centro de Excelência Missionária e estou mais uma vez aqui com vocês. Glória a Deus por isso. Hoje, nessa quinta-feira, dia 2 de junho, vamos iniciar o mês agora, né? O mês 6, estamos na metade do ano, ufa, foi muita coisa aconteceu. E glória a Deus, porque Ebenezer, né, até aqui ele nos ajudou o Senhor. Salmo 116, 12, que posso eu dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, se inscreva aqui, assine o sininho, faça a sua inscrição. As redes sociais estão aqui embaixo. Coloca aí para mim, Emílio. Emílio é meu parceiro. Coloca aí, Emílio. Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook, Ronaldo Souza no YouTube. Os nossos links aqui para conversa, para trocar ideias, para ajudar você. Como eu prometi, nas últimas duas etapas, nos últimos dois episódios, perdão, nas duas séries de mensagens, a primeira foi sobre maldição hereditária, você vai ver aqui no canal no YouTube em 4 episódios. Depois eu coloquei aqui para vocês uma série de 6 episódios sobre as finanças, falamos ali sobre os princípios que o dinheiro rege. E estou aqui, como prometido, a série sobre homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, o que a palavra de Deus, quais são os valores e princípios que regem a sexualidade humana. E eu vou caminhar nessas 3 áreas, né? Moral, biológico e espiritual. Tá? Se inscreva aí, vai ser bom, vai ser uma série aí de 6 episódios, começando com esse agora, né? Nessa quinta-feira, dia 2 de junho. E quero te convidar para você se inscrever, ficar à vontade para fazer seus comentários, me procurar no WhatsApp, no e-mail, no Instagram. E eu quero dizer assim que vai ser um tempo muito bom, tem muita coisa boa para nós desenvolvermos esse processo de estudo. E assim, lógico, vai gerar um pouco de dor de estômago, um desconforto, vai dar uns arrupio. Portanto, eu quero, assim, já de antemão, não é justificar nada, mas já dizer que a base de todo o estudo que eu vou apresentar aqui é bíblica e científica, né? E também moral, e estabelecer esses conceitos da homossexualidade, como que funciona, o que que a Bíblia fala, quem errou, quem está certo, é, como é que está essa guerra ideológica de pensamentos, essas perseguições ideológicas, esse combate aberto, né, a respeito das verdades da família, a desconstrução familiar, os princípios dos papéis dos pais, a sociedade, a educação, o governo, né? Como que nós vamos conversar nesses pontos? Então, desde antemão, eu quero te convidar, fique bem à vontade para essa série. Eu vou usar alguns textos bíblicos, vou usar alguns estudos científicos, vou usar alguns depoimentos. Enfim, eu sou pastor, trabalho na área de libertação e cura e aconselhamento. E até mesmo no meu livro, que está sendo aí ventilado nas plataformas de venda pela Eruditos, as 7 heranças de Deus, eu monto todo aquele processo de construção. Vai ser um tempo muito bom. Então, a partir de hoje, quinta-feira, né, todas as quintas-feiras, nós vamos estar aí falando a respeito da homossexualidade. Repito, serão 6 episódios. Começando com esse primeiro, quero já dar assim uma introdução no assunto. E olha, eu vou dizer, tem gerado assim muito desconforto e também consertos. Embora seja de conhecimento de poucos ou de muitos, existe sim soluções bem plausíveis, bem sustentadas mediante aos processos da homossexualidade, lesbianismo, homossexualidade, bestialidade, essa área tão deturpada, né, tão manchada que é da moral humana na questão da sexualidade. Então, seja bem-vindo, você que está interessado no assunto, você que quer aprender um pouco mais. Vou dar algumas dicas aqui também de literaturas, as escolas do SEM também, que nós trabalhamos com esses processos, e vai ser um tempo muito bom. E detalhe, estou preparando aí para vocês um documentário, esse vai ser um documentário sobre a verdade da libertação. Nós vamos, a minha equipe, junto com a equipe aí do Emílio, que é o
a cabeça pensante por trás de todas essas artes que vocês veem, né, Emílio? Um abraço para você, os nossos parceiros, os nossos amigos, aqueles que nós temos aliança. Eu vou trazer, né, um documentário, né, de atendimento, de libertação com testemunhos. Nós vamos conhecer como que funciona a sala de atendimento, como que vai ser a sala de atendimento, depoimento, as orações, tudo ao vivo ali. Perdão, nós vamos estar gravado, né? Mas é tudo em tempo real ali. Vai ter as câmeras da sala vendo todos os processos, sem filtro, sem nada. Só esse conceito de como funciona um princípio de libertação. Vai ser assim um documentário que vai dar uma mexida aí nas bases, né, dos mais puritanos, né, os mais religiosos. Aguardem, né? Aguardem, está trabalhando aí nos bastidores e vai ser um documentário assim muito legal, muito bom, de grandes ensinamentos e grandes verdades. Amém? Então vamos lá, vamos começar a nossa série de mensagens. Hoje então, quinta-feira, dia 2 de junho, eu quero dar início a essa série sobre a homossexualidade. E eu quero caminhar com um texto. Eu vou procurar todos os episódios, eu sustentar debaixo de valores e princípios espirituais, morais e biológicos. E o primeiro, de fato importância, inclusive está no meu livro das 7 heranças, é que o primeiro ponto que eu quero enfatizar no conceito da homossexualidade, eu vou construir esse pano de fundo, eu vou construir essas bases para que lá, assim, né, no auge ali da série, você possa ter esse conceito de, né, puxa vida, no mínimo você vai pensar, no mínimo você vai ter aí um tempo para pensar a respeito de tudo isso. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é que, de qualquer forma, Deus, isso é bíblico e também científico, existem biblicamente e moralmente somente dois gêneros, né? Hoje essa palavra gênero está meio esquisita, mas só existe dois gêneros, né, que a Bíblia deixa bem claro, né, o gênero macho e o gênero fêmea, ou o sexo masculino e o sexo feminino. Esse é o padrão até mesmo para se gerar uma vida. Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis, eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, eu vou falar de uma maneira bem didática, bem pausada. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, no princípio de todas as coisas, tá? A Bíblia diz, deixa bem claro, que Deus criou primeiro o homem, o sexo masculino. Deus criou primeiro o homem, né? Deu o nome de Adão. Você vai estudar tudo isso lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, no Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, você vai ver a seguinte narração. Esta é a Gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então ele está concluindo o assunto do capítulo 1. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Essa palavra homem estabelece o conceito da criação, né? O mundo pessoas. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem, sexo masculino, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos entrar nesse detalhe. Eu não quero assim ir na etimologia da palavra, nem no hebraico, aramaico, nem no conceito da Talmud. Eu vou ser muito, até porque boa parte dos meus seguidores, as pessoas que assistem os vídeos, nem todos eles têm essa formação teológica. E então Deus criou primeiro o homem, a imagem, né, e a Bíblia diz que ele te fez a imagem e semelhança dele. Então o primeiro gênero criado por Deus foi o gênero
masculino, o homem. No decorrer da narrativa, você vai perceber que Deus, após isso, da costela de Adão, do homem, ele criou a mulher, macho e fêmea. No campo da criação dos animais, ele também estabeleceu dois gêneros, macho e fêmea. Ele não tem nada mais do que isso e não há mistura de nada disso. Então, quando você estuda a Arca de Noé, casal, né, macho e fêmea. Então, o primeiro ponto que eu quero estabelecer biologicamente é que para qualquer concepção de vida, para que haja uma concepção de vida, eu preciso ter um material genético do homem, sexo masculino, e da mulher, sexo feminino. Isso vai gerar, né, todo esse processo científico dentro do ventre materno e ali vai estabelecer esses processos do ser humano. A primeira identidade que os pais dão aos filhos é a identidade sexual. Nós vamos entrar nisso mais para frente, mas só quero dar essa pincelada, porque para você poder dar um nome à criança, você precisa primeiro saber o sexo dela. Entenda que há muitas construções distorcidas a respeito da concepção humana, da gênesis dos códigos DNA, das proteínas e tudo mais. Essa não é a ideia aqui agora. Eu vou entrar nisso mais para frente. Só para você entender que Deus, de certa forma, e muito claro, biblicamente e moralmente e cientificamente, Deus não errou na fórmula. Mesmo que você não acredite em Deus, não tenha o mesmo processo de fé que eu tenho, eu sou pastor, cristão, evangélico, protestante, seja o nome que você queira dar, eu caminho nessas verdades e, de certa forma, é até inteligente você considerar isso, porque tudo que você desconsidera como uma verdade, você cria subterfúgios. E aí você passa a correr um sério risco de ir até para a insanidade ideológica. Então, primeiro ponto, na construção da sexualidade humana, Deus estabeleceu o sexo masculino e o sexo feminino. Fora disso, você não vai ver mais nenhuma outra anomalia, nenhuma outra distinção, nenhuma outra narrativa. E mesmo que hoje, né, com todas as evidências científicas de desordens, né, mutações, DNAs e clones, e tanto é que eu vou dar uma pinceladinha nisso mais para frente, não tem como negar. Tem que ter um material genético de um homem e de uma mulher. Sem isso não funciona. Então, a primeira identidade sexual que nós recebemos, ainda no ventre materno, a primeira identidade é a identidade sexual. Homem ou mulher, menino ou menina. Eu não quero entrar muito nesse conceito de rosa e azul, sai daí, as cores são de Deus. Mas esse processo, né, de identidade sexual se estabelece já na formatação e na formação familiar, que vai definir moralmente, biologicamente, espiritualmente, isso está no meu livro das 7 heranças, o processo de genética sexual dos filhos. É menino ou menina? Gênero masculino ou gênero feminino? Biblicamente isso está respaldado, porque Deus não errou na fórmula e Ele nunca vai errar na fórmula. Então o primeiro ponto que eu quero enfatizar já de largada é que existe somente dois gêneros, masculino e feminino. Cientificamente comprovado, só existe dois gêneros, masculino e feminino. Deus estabeleceu isso moralmente, masculino e feminino. Lógico que a queda do pecado, as distorções de valores, isso acaba acarretando uma série de desordens, mas nos quase 15 anos de aconselhamento e libertação, sempre que eu me deparo, a minha equipe se depara com questões de distorções sexuais, quando aplicado esse princípio primário de que Deus te fez um homem ou mulher, menino ou menina, como isso vai encaixando e vai ajeitando uma série de anomalias, vai gerando uma série de curas morais e até mesmo biológicas. Então, a primeira lição que nós aprendemos, que eu quero que seja bem claro, biblicamente Deus constituiu esses somente dois gêneros, homem e mulher.
dentro desse processo, nós vamos trabalhar, e eu vou trabalhar com você aqui, todas essas desconstruções ao longo da história e também essas ideologias que elas são muito falhas, elas não se sustentam, porque existe um método, né, ideológico de imposição, e glória a Deus que isso está caindo. Eu posso falar com muita propriedade porque eu faço parte de alguns projetos na área da educação e isso está caindo, isso não está se sustentando. E historicamente foi feito, né, na antropologia, foi feito alguns estudos que comprovaram que todas as raças, ou todas as etnias, ou todas as tribos, seja o nome que você queira dar, ou todas as culturas que menosprezaram ou que fecharam os olhos para essas verdades entre sexo masculino e feminino, o conceito da união entre os dois gera uma terceira pessoa, todas essas culturas evaporaram da Terra, deixaram de existir. Elas não se sustentaram. As ideologias que embutem um processo de que você pode ser o que você quiser, você pode ser aonde ir, você pode tomar suas próprias decisões, mesmo ainda quando criança, ou você, engraçado que isso também não se sustenta, até porque a lei do Código Civil, moral, biológico, se você quiser falar da natureza, a lei, às vezes as leis espirituais, essa conta nunca vai fechar e isso vai gerar problema, tanto é que chega nas nossas salas de atendimento adultos de 30, 40, adolescentes de 15, 20, jovens de 20, adolescentes de 15, 12, que vêm confusos de uma série de fantasias malucas e colocando o fato de que eles podem ser o que quiser, entram num parafuso doido de paranoia, e aí nós temos que pegar esse fio, desenrolar todo esse novelho e estabelecer sempre o princípio correto. E o princípio correto é esse: Deus não errou na fórmula. Macho e fêmea, homem e mulher, homem e mulher. Uau, isso é muito bom. Isso é a certeza de que mesmo que você não crê em Deus, Deus está trabalhando em todas as formas, e Ele sustentou toda a criação, sustentou todos os sistemas debaixo desses princípios morais que é a sua palavra e a sua pessoa. Então, a primeira parte desse episódio está atrelada a esse ponto. Primeiro, de largada, só existem dois gêneros, homem e mulher. Deus criou o homem, depois do homem foi extraído a mulher saiu dessa essência do homem, né? Para as feministas de plantão, a mulher não é menos que o homem, nunca foi, ao contrário, a mesma essência que está na mulher está no homem, a mesma essência que está no homem está na mulher, né? A mulher também traz a imagem de Deus, traz os processos da família, traz os processos de concepções, traz os processos de relacionamento, nutrição. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, como isso se estabelece, né? O papel do pai, que é esse direcionamento e destino e proteção, o papel da mãe, que é vínculo, organização e nutrição. Ambos, os pais vão ensinar o conceito de companheirismo, equipe, sexualidade para os filhos. A minha filha, quando me vê, o pai dela beijando a mãe dela, né, acariciando, segurando na mão, dando um cheiro, ela vai entender que o papel correto é o pai sempre com a mãe e o homem sempre com a mulher. Qualquer imagem fora disso gera confusão, e bota confusão nisso, muita confusão. Mas eu vou deixar esse episódio, no episódio 2, eu vou aprofundar essa conversa e nós vamos falar sobre o papel do pai e da mãe no conceito familiar, da sexualidade, como o casal desenvolve a sexualidade, as noções de sexualidade na vida das crianças, e trazer alguns dados científicos e também morais a respeito das distorções do conceito da sexualidade que nós estamos vivendo hoje, até mesmo dentro das igrejas. E tem igrejas que estão assim, aceitando essa barbaridade, aceitando essa anomalia moral esquisita, afrontosa, e nós não podemos deixar. E eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Se você quiser anotar aí, você pode anotar. Quero encerrar esse primeiro episódio em 2 Coríntios, capítulo 13, que você vai ler Paulo escrevendo assim, né? 13:8, 2 Coríntios 13:8, né? Tá aqui, 2 Coríntios 13:8, ele diz assim:
porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Dá-lhe, Paulo. Glória a Deus. Pessoal, eu vejo vocês na quinta-feira que vem, no episódio 2 da nossa série de mensagens, homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre isso. Me siga aqui, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Agora tem o nosso livro aí que também tem essas bases de estudo, as 7 heranças de Deus, já à venda também nas livrarias, nas plataformas aí de vendas e pela Eruditos, exclusividade da Eruditos, né? Um abraço a todos vocês e a gente se vê semana que vem.